E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Bem, o nosso bate-papo de hoje, né? A gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Onde na última aula a gente falou sobre o sistema locomotor, né? A gente falou como era que a gente conseguia se movimentar, a gente falou do esqueleto, né? Dos ossos, né? A gente viu que o esqueleto, nosso esqueleto, né, ele tem a função de proteger os nossos órgãos, né, isso, e ele junto, né, e associado com os músculos, vai promover com que a gente consiga se movimentar, né? Então, bem, a aula de hoje a gente vai falar, né, sobre os músculos, beleza? Quero que vocês peguem caderno e caneta para fazer anotações, né? E outra, galera, a partir de agora, em todas as minhas aulas, né, eu vou corrigir as atividades do livro, beleza? No caso, a partir da próxima aula, certo? No caso, na nossa próxima aula, eu vou corrigir a atividade dessa aula de músculos, beleza? Então, vamos lá. Para a gente ter uma ideia, quando a gente se movimenta, né, quando nós nos movimentamos, muitos músculos, eles vão entrar em ação. É, exatamente, né? Muitos músculos vão entrar em ação, mas os músculos, eles não vão realizar essa tarefa sozinha. Não. Quando a gente se movimenta, a gente sabe que o músculo ele vai estar associado com o esqueleto, né? Então vai haver uma contração, né, e um relaxamento desse músculo para que a gente consiga se movimentar. Claro, não é só o músculo que vai realizar essa atividade sozinho. E a gente vai precisar aí de tendões, né? Que tendões é o quê? É a parte branca do músculo, né? Como vocês podem ver no músculo, a gente tem umas partes brancas e os tendões são formados de tecido conjuntivo. Lembra lá o tecido conjuntivo que a gente deu na aula de células e tecido? Exatamente. Então, o músculo associado aos tendões e associado aos ossos vai promover com que a gente consiga se movimentar, certo? Então, os movimentos também, eles dependem dos ossos e das articulações, exatamente. Lembra lá que as articulações, elas são responsáveis por a gente conseguir fazer certos movimentos, como minha mão, por exemplo, aqui. Por quê? Porque as articulações, elas vão lubrificar, né, essas partes quando os ossos se encontram. Então a gente vai conseguir realizar alguns movimentos sem sentir dor. Se não tivesse presença de articulação, a gente ia sentir dor ao fazer determinados movimentos, beleza? Então eles vão ser coordenados pelo sistema nervoso. Lembra também que sempre que eu for fazer uma contração, um relaxamento, ou que eu for andar, ou que eu for pegar um objeto, né, a gente precisa de uma resposta, no caso, do nosso sistema nervoso. Então, todos os nossos músculos, eles vão ter, né, partes do sistema nervoso. Exatamente, nós vamos ter parte do sistema nervoso que vai enviar uma resposta para que a gente consiga fazer determinados movimentos. Então, os músculos esqueléticos, professor, o que é um músculo esquelético? Um músculo esquelético é aquele músculo que ele está relacionado ao nosso esqueleto, ele vai estar conectado aos nossos ossos, beleza? Então, eles vão ser responsáveis pela sustentação e pela movimentação do corpo e pela produção de calor. Exatamente, o músculo esquelético, ele vai estar ligado, né, aos nossos ossos através de tendões, certo? E é através disso que a gente consegue ter uma sustentação, né? E é que através disso também que a gente consegue se movimentar, que a gente consegue correr, né? E também, quando a gente está sentindo frio, né? É através desses músculos esqueléticos que eles têm movimentos voluntários, como eu falei na outra aula, né? E eles vão gerar calor. Por quê? Lembra lá quando a gente está com frio, a gente começa a se tremer, né? Isso é um movimento, né, de contração do nosso músculo para que ele gere calor e a nossa temperatura comece a se elevar e assim a gente não fique com frio, entendeu? Então, o músculo esquelético ele está muito associado a isso, ao quê? A movimentos voluntários, que são movimentos que a gente consegue controlar, né? E ele vai estar, sim, relacionado com a nossa movimentação também e a produção de calor.
certo? Lembra lá na aula de tecido que eu falei que a gente vai ter o tecido muscular, onde a gente vai ter um tecido muscular estriado, né? A gente vai ter um tecido muscular estriado, que é aquele tecido que vai ser o quê? Que vai formar os nossos músculos, né? Tecido muscular estriado forma os nossos músculos, né? Tecido muscular estriado cardíaco vai formar o quê? O nosso coração. Ele vai ter um movimento involuntário rápido. Lembra lá? A gente não controla o movimento. E o tecido muscular não estriado ou liso, como podemos chamar, é aqueles tecidos, perdão, que vão formar alguns dos nossos órgãos, como por exemplo o intestino, né? E o movimento também dele é involuntário, só que é um movimento mais lento, né? Lembra lá dos movimentos peristálticos, no caso? Exatamente, é um movimento mais lento, mas a gente também não controla. O único movimento que a gente controla, no caso, seria do músculo estriado, que no caso seriam os músculos esqueléticos, né? Onde a gente consegue contrair, né, e relaxar o músculo. Então, os músculos estão ligados ao esqueleto por meio de tendões, como eu falei para vocês, né? Tendões vai ser o quê? Uma porção branca, né? Que aparece sempre nos músculos e ele é formado por tecido conjuntivo. Então, no caso, eles vão ser cordões fibrosos de tecido conjuntivo. Isso, exatamente, isso que é os tendões. Também se tem músculos presos à pele, exatamente. A gente vai ter músculos presos à pele, como por exemplo os músculos, né, do nosso rosto. Eles vão estar ligados à pele e vai ser importante para determinar, né, expressões faciais, como por exemplo quando eu quero sorrir, né? Quando eu quero sorrir, podem notar que a gente contrai alguns músculos do nosso rosto, né? Então, as mulheres e os homens, eles também vão possuir distribuição de músculos. Há mais porcentagem de massa muscular nos homens. Exatamente, a gente vai ter uma grande... Quando eu falo de massa muscular, eu falo do músculo mesmo, certo? É diferente da gordura, eu estou falando do músculo. Então, nós homens, vamos ter uma porcentagem de massa muscular maior do que a das mulheres, certo? Notem nessa imagem aqui, nesse GIF aqui que eu estou apontando com uma seta, seria alguns músculos que vão estar distribuídos no nosso rosto. Olha só a expressão, cada expressão que o GIF faz, ele vai estar movimentando um músculo diferente. Podem notar. E aqui nessa outra imagem, a gente tem um GIF, né, de uma contração muscular, que é quando eu faço isso, eu contraio o músculo, beleza? Então é isso que está acontecendo nessa foto, olha. Ele contrai o músculo. Então, já a distribuição da gordura, ela vai ser diferente, né? Eu acabei de falar aqui nos homens, no caso, a gente vai ter uma maior porcentagem de massa muscular, né? Então, já a distribuição de gorduras vai ser diferente entre os homens e entre as mulheres. As mulheres, elas vão acumular gordura principalmente nas coxas e no quadril. Exatamente, a mulher, ela vai ter mais gordura na coxa e no quadril, né? E nas nádegas também. Já os homens vai tender a ter mais gordura, no caso, ao redor da cintura, que é como mostra nessa imagem, é como se os homens, no caso, fossem uma maçã, né? A gente vai ter o quê? Mais gordura, né? Ao redor da cintura, né? A gente consegue, tanto que a gente quando engorda, os homens é mais ao redor da cintura, e as mulheres, né? Se diz que ela tem um formato de pera, né? Porque a pera começa fininha e vai se alongando, então a mulher ela vai ter o quê? Mais gordura nas coxas, no quadril e nas nádegas, certo? Então, no nosso corpo, né? No corpo de um organismo, existem mais de 600 músculos para executar movimentos como o alongamento e o encurtamento do músculo, exatamente. O encurtamento dos músculos puxa os tendões e movimenta os ossos na quais estão inseridos, exatamente. Esse movimento do músculo só vai ser possível porque a gente tem um tendão. Beleza, galera? Que quando eu fizer um movimento, no caso de encurtamento do meu músculo, aqui eu estou forçando o meu músculo, né? Eu estou puxando o tendão e estou puxando esses ossos que estão inseridos. Lembra? O músculo,
ele vai estar conectado ao tendão, que vai estar conectado ao osso. Então, quando eu faço esse movimento, eu puxo meus ossos junto e eu faço assim o encurtamento do meu músculo. Então, os músculos, né, esqueléticos, que são aqueles músculos que estão ligados aos ossos, eles são formados por células denominadas de miócitos, exatamente. A gente vai ter várias células que são denominadas de miócitos, que elas vão se alongar, né, elas são alongadas e elas vão se organizar em feixes, exatamente. Para que o movimento seja realizado, vai ocorrer uma contração do músculo, né, pela interação de proteínas de actina e miosina. Essas proteínas que eu estou falando aqui, gente, elas vão ter função, né, de contração do músculo, né? Elas vão estar associadas à contração do músculo no interior dos miócitos, certo? Então, notem essa imagem que eu trouxe para vocês. Aqui a gente tem um nível de organização muscular, certo? É como se a gente cortasse uma parte do músculo e fosse olhar ele num microscópio, beleza? Então, aqui a gente vai ter o osso, né? Como eu falei, a gente tem um músculo esquelético, né? A gente vai ter um tendão e a gente vai ter a porção muscular, que é essa parte toda vermelha, certo? Então, a gente vai ter um músculo ligado ao tendão, ligado ao osso. E no músculo, nós vamos ter vaso sanguíneo, nós sabemos que o músculo ele é altamente vascularizado, nós vamos ter a presença de nervos, né, que é o que vai enviar uma resposta para que a gente consiga fazer determinados movimentos. E nós vamos ter a presença de miócitos, né, e os miócitos, no caso, vão ser organizados em feixes. Então, um feixe vai ser uma porção do músculo. É como se eu ainda pegasse o músculo no microscópio e eu ainda desse um zoom. Então a gente vai ver um conjuntinho de fibras musculares. Esse conjunto de fibras musculares é chamado de feixe. E nesse feixe eu vou ter várias fibras musculares, né? Que elas vão ter interação através da proteína de actina e miosina, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, alguns dos nossos músculos, né? Porque, como vocês viram, né, são mais de 600 músculos, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos nossos músculos no nosso programa em 3D. Então, aqui, né, nós temos, né, um ser humano, né? E notem, toda essa porção que a gente tem em vermelha são músculos, né? A gente vai ter uma grande quantidade de músculos esqueléticos aqui, como vocês podem ver. E as partes brancas também, como a gente tem aqui, são partes onde a gente vai ter tendões, né? Que vai estar ligado aos ossos, beleza? Então, eu vou colocar aqui para a gente ver os músculos do tronco, né? A gente vai ter alguns músculos importantes aqui, vou colocar um nome, né? A gente vai ter, no caso, o peitoral. Deixa eu pegar a canetinha aqui, gente, que fica melhor. Pronto. A gente vai ter o músculo peitoral maior, que é o nosso músculo, né? Do peitoral, né? Um músculo bem resistente, que é, né? A gente vai ter também o abdômen, né? O músculo do abdômen, que é esse aqui, né? Onde essa seta está indicando. E a gente vai ter também o músculo abdominal oblíquo externo, né? Que é esse aqui também. O abdômen ele fica no meio e o oblíquo externo nessa outra região, certo? Então, deixa eu colocar mais alguns músculozinhos para vocês verem. Músculos do braço é bem importante. Eu acho que vocês devem ter até o conhecimento de alguns músculos. Nós vamos ter o bíceps, né? Nós vamos ter aqui o bíceps. Ah, professor, qual o bíceps? Esse é o bíceps. É o músculo que o Popeye mostra no desenho. Exatamente. A gente já assistiu aí o desenho do Popeye. Ele faz assim, a gente consegue ver o bíceps, né? Atrás do bíceps, nós vamos ter o nosso tríceps. Exatamente, aqui a gente tem o nosso tríceps. E notem que uma curiosidade característica que é bem legal é que os músculos eles podem trabalhar em pares. Ah, como assim, professor? Exatamente. Quando eu contraio um músculo, eu estou relaxando o outro. Exatamente. Isso ocorre também quando a gente vai se movimentar. A gente está contraindo a determinados músculos ao se movimentar e está relaxando o outro. Então, eu contraio o meu bíceps e relaxo o meu tríceps. Quando eu contraio o meu tríceps aqui, né, eu contraí ele aqui dessa forma, eu estou relaxando o meu bíceps. E assim é que vai acontecendo.
Eu vou pegar aqui novamente outra imagem para vocês, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem para vocês do caso como se a gente tivesse colocado um músculo no microscópio, para vocês verem como fica legal, entender mais um pouco como seria esses feixes no caso e como seria as fibras musculares, né? Deixa eu abrir aqui. Internet tá meio lenta, gente, mas vamos lá. Pronto, abriu aqui. Ele vai dar um zoom, né? Então, chegou, nós temos nosso músculo. Beleza, gente? Aqui a gente é como se a gente tivesse pegado um pedaço do músculo e tivesse olhando ele a nível de um microscópio. Notem que já de início a gente tem aqui o tendão, né? Que é a parte branca que eu falei para vocês, que é formado por tecido conjuntivo e vai estar ligado aos nossos ossos, né? E as fibras musculares. Então, primeiramente, o que eu quero que vocês notem aqui, né? Notem que a gente tem aqui esse bracinho, né? Notem que o braço ele está alongando, né? E agora ele vai se contrair. Quando ele contrai, essa fibra muscular, ela entra um pouco para dentro aqui no caso na nossa imagem. E quando ele relaxa, ela sai. E é exatamente isso que ocorre no movimento de contração e relaxamento. É exatamente isso. Através das proteínas de actina e miosina, quando eu contraio, eu estou empurrando essas fibras musculares. Elas estão se conectando, né? Assim, elas estão chegando uma perto da outra. Eu estou empurrando elas. É desse jeito. E quando eu relaxo, olha lá, eu estou afastando essas fibras musculares. E é exatamente isso que acontece. Então aqui eu tenho, né, um feixe, né? Como por exemplo, eu tenho um feixe. O feixe basicamente seria isso aqui, ó. Vamos dar aqui, pronto. Aqui eu tenho um feixe, certo? E nesse feixe eu vou ter várias fibras musculares. Né? O músculo ele é formado por um conjunto de fibras musculares. E essas fibras musculares são formadas por diversas células. Então aqui eu tenho uma célula. Aqui a gente vai ter o quê? Um núcleo celular, né? Olha aqui o núcleo celular. Vai ter uma membrana celular, como vocês foi visto, né? Membrana celular, né? Permeabilidade seletiva. Vou ter uma mitocôndria, responsável por quê? Gera energia, retículo endoplasmático, transporte de substâncias, né? E, no caso, nas fibras musculares, nós vamos ter um neurônio motor, que é aquele que vai enviar, no caso, uma resposta para que eu possa realizar determinados movimentos. Exatamente. Então, é mais ou menos assim, galera. Nós temos nossas fibras musculares, que é um conjunto de fibras musculares. Olha só, quando eu tiro o zoom, ó. Dentro de um feixe desse eu tenho várias fibras musculares, então o músculo ele é formado por várias células alongadas que são determinadas e denominadas, né, de fibras musculares. Beleza, gente? Então, gente, nossa aula, né, ela vai se encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar no privado comigo, certo? E, como eu falei, a partir da próxima aula, eu vou corrigir a atividade do livro dessa aula de músculos. Então, fiquem com Deus. Até a próxima, galera.